Olá, pessoas! Nova política de preços da gasolina e do diesel. O governo Lula mandou para o saco a política de preço de paridade de importação, a PPI, adotada pela Petrobras desde o ano de 2016 e instituiu nova política de preços da gasolina e do diesel. O antigo sistema que dolarizou o preço dos derivados foi implantado na gestão Temer e fazia com que a desvalorização do real em relação ao dólar e o preço do barril do óleo cru impactassem diretamente o valor dos combustíveis. Vale dizer, a precificação adotada se baseava nos custos totais da importação. Esse método desconsiderava os verdadeiros custos de produção e expunha o comprador brasileiro a fatores desalinhados da realidade local, como a volatilidade conjuntural das cotações internacionais da commodity. Segundo vozes de especialistas do setor, essa paridade fez com que a Petrobras saísse do buraco fundo a que foi remetido pela gestão Dilma, causadora de prejuízos bilionários à empresa, mormente com a insistência de vender derivados a preços inferiores aos justificáveis pelas cotações internacionais. Reinaldo Azevedo, antes de fazer o L na revista Veja, de 3 de outubro de 2014, disse o seguinte: com Dilma, Petrobras perdeu 162 bilhões de reais, correspondendo a uma queda de 43% no valor de mercado das ações, atingindo o posto de firma mais endividada do mundo, com um débito de 300 bilhões de reais, maior inclusive do que o seu próprio valor de mercado. Foi o modo de agir petista que lançou a estatal no abismo da corrupção, como se comprovou na Operação Lava Jato, transformando-a em símbolo de má direção e baixa credibilidade. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, cuja acionista majoritária é a União, com sua diretriz quanto ao mercado de ações formalmente fixada no artigo 238 da Lei 6404 de 1976, a chamada Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, o acionista controlador, ele pode orientar as atividades da empresa de modo a atender ao interesse público. Mas o amparo legal a essa primazia do bem comum não pode subtrair o compromisso de financiar as atividades da companhia com o aporte de capital privado através da colocação de ações em bolsa. Ora, ao negociar títulos, o Estado brasileiro se compromete a gerar dividendos. Daí que a política de preços não pode lançar mão, como aconteceu nos governos petistas, de repressão aos preços domésticos muito inferiores ao mercado externo, à custa da asfixia da empresa e a consequente afetação do lucro acionário. Quando Dilma Rousseff foi empichada, o governo substituto buscou o imediato resgate da petroleira da quase falência, sendo a primeira medida pautar como prioridade a compatibilização entre os interesses macroeconômicos nacionais e o financiamento privado representado pelos acionistas particulares, aproximando a empresa dos padrões de governança corporativa e do intuito lucrativo privado. Significa dizer, ao contrário do discurso progressista, que uma sociedade de economia mista como a Petrobras não pode se dissociar da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal em termos alocativos, produtivos e distributivos. Para evitar que se repetissem aberrações
Em termos de sanidade financeira, a Petrobras da era Temer afastou a venda de combustível abaixo do preço de custo e também o uso da empresa com o objetivo de política pública. Assim, o ajuste do preço dos derivados vendidos nas refinarias, de acordo com as mudanças do preço de importação do petróleo, tirava da diretoria da estatal o manejo do processo decisório sobre a variável preço final do produto, sem nenhum referencial de mercado. Mesmo com as atualizações consecutivas dos preços dos combustíveis e o consequente desgaste em matéria de avaliação popular, é verdade que o alinhamento da Petrobras à transparência de preços, ao lado do comportamento guiado pela eficiência econômica, fizeram com que a petroleira recuperasse a imagem e obtivesse o lucro recorde em 2022, provando a correção do processo decisório, imune à intervenção da diretoria em termos de jogo partidário, nem sempre atento ou normalmente desatento às tecnicalidades do setor, confirmando que Lula já antecipara, ou seja, a condenação da empresa por dar lucro. A Petrobras anunciou na última terça-feira, dia 16, a nova estratégia comercial calcada na regulamentação do preço dos combustíveis. Num comunicado confuso e mais conceitual, sinalizou-se a queda de 12% no preço dos principais produtos. Falou-se também de um cálculo criado em cima de duas variáveis, ou seja, um custo alternativo e um valor marginal, sem esclarecer, todavia, como isso será efetivado. Logo, a conclusão é que o preço dos derivados voltou a ser algo imponderável, sem balizas claras, o que gera insegurança aos acionistas, cujos interesses precisam ser preservados da execração do lucro alimentada pela ideologia partidária esquerdopata. Quem escuta Lula falar contra os dividendos pagos aos investidores, ainda que a União seja a maior acionista da companhia, entende o que existe por trás da nova política de preços da gasolina e do diesel, sob a balela de que se procurará abrasileirar os preços, reduzindo a volatilidade externa cambial sobre o mercado interno. Se acoberta a intenção real de usar a Petrobras como instrumento de indução da estabilidade monetária dentro da política de controle da inflação. O preço dos derivados, portanto, volta a ter a característica de preço administrado, sem nenhuma ponte efetiva com a sensibilidade do mercado, além do uso da margem de lucratividade da empresa para fazer política social, em detrimento dos interesses acionários. A Petrobras, enfim, é uma sociedade anônima que deve convergir o lucro operacional com o das demais companhias petrolíferas internacionais. Uma empresa de capital aberto busca resultados positivos e ganhos de competitividade, não podendo, pois, existir para fazer exclusivamente política inflacionária, puxando, por exemplo, o preço dos combustíveis para baixo, na tentativa de interferir na economia. Na verdade, não existe milagre. O mercado petrolífero é altamente profissional, sem nenhum espaço para improvisações. O único modo de diminuir o preço dos derivados é aumentar a oferta do produto, portanto, maior investimento, ou a queda no consumo pelo uso de fontes alternativas de energia. A política de preços da Petrobras passa pela adaptação e crescimento da estrutura das refinarias. O Brasil é autossuficiente de petróleo, porém, boa parte daquelas unidades não foram feitas para processar o produto mais pesado,
fornecido pela bacia produtiva. Isso obriga a importação de derivados para permitir que se faça a mistura com o petróleo produzido aqui. Essa importação afeta o preço final dos combustíveis. Quer dizer, não basta uma canetada para se ter automaticamente a diminuição de preços, de modo sustentável a longo prazo. Portanto, o controle artificial de preços que o governo procura reeditar já fracassou na gestão Dilma e pode seguir o mesmo caminho, calcado na pouca transparência e na discricionariedade do Estado, que tende a haver com restrição à procura do alto lucro pela empresa, como produtora de dividendos. O tweet do deputado estadual por Minas Gerais, Bruno Engler, resume bem o contexto. Todo mundo que estudou o mínimo de economia sabe o que acontece quando o governo intervém no sistema de preços. Estamos voltando ao governo Dilma. O futuro é de instabilidade e desinvestimento no Brasil. E ainda enganam o povo. Na verdade, sem a PPI, pode acontecer dos reajustes dos combustíveis serem menos frequentes. Pode ser também que com a menor internalização da volatilidade dos preços do petróleo importado, haja alguma reação positiva nos valores finais dos derivados. Mas é difícil arriscar até que ponto os preços cairão. Mais difícil ainda é antecipar a forma como reagirão os acionistas minoritários, com a sensação de que há, da parte do governo, a deliberação de esconder algo, o que gera insegurança e pode até levar ao desfazimento de ativos pela ausência de clareza quanto à precificação da companhia. Porque o tal custo alternativo do cliente, por exemplo, pode ser, na verdade, uma fumaça a encobrir o manejo de preços por parte do governo. Manejo esse violador da concorrência do livre mercado. Por agora, o contexto petrolífero abriga uma tendência de baixa de preço dos produtos, por causa da cotação do petróleo Brent, que ultimamente está fixado abaixo de $80 o barril. A dúvida é como essa nova estratégia comercial funcionará diante de uma onda altista do petróleo, como afirma Eduardo Melo, sócio da Rayon Consultoria, no site Money Times, no último dia 16. O que me parece é que essa política vai funcionar muito mais por baixo do que para cima, porque tem um custo político envolvido. Para ser bem realista e objetivo, esse estardalhaço feito pelo governo, na verdade, era algo já pressentido, porque a conjuntura internacional demonstra uma queda de cerca de 32% no preço do barril do petróleo, além da cotação do real abaixo dos R$5, como demonstra o gráfico na tela. Esses indicadores demonstram a circunstância favorável em termos econômicos ao preço dos combustíveis internamente. Quando se compara o preço internacional ao doméstico, deduz-se a presença desse espaço de manobra em prol do consumidor. Agora, o que é complicado é a futurologia quanto ao que sucederá caso ocorra um cenário externo desfavorável, que reflita sobre as cotações da commodity, como o caso do acirramento da guerra ucraniana e a consequente ruptura no fornecimento do petróleo e a desorganização do mercado. Este foi o Soletrando Direito. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar ciente de novos vídeos. Faça o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência. Tchau.